Bom, vamos passar agora então pelas ditaduras que ocorreram principalmente aqui na América do Sul, começando pela do Uruguai, né? Até a década de 50, o Uruguai tinha uma relativa estabilidade econômica, inclusive o sistema agroexportador possibilitava para os uruguaios um bem-estar social. Só que a partir da década de 50 há uma crise nesse sistema agroexportador, o que vai fazer com que a pobreza aumente, os problemas sociais também vão aumentar e, consequentemente, as tensões sociais entre as classes também aumentam. Os governos que vão surgir a partir daí são governos aliados das elites, seja a elite burguesa e principalmente a elite agroexportadora, e que, portanto, dentro dos seus projetos vão estabelecer uma série de corte de gastos que vão trazer maiores problemas sociais, ou seja, corte nos programas sociais, corte nos salários, ou seja, a distribuição de renda que acontecia de maneira relativa até aquele momento, ela deixa de existir. Isso vai trazer greves, manifestações, né, e o fortalecimento das esquerdas naquele contexto. E é dentro desse contexto que a gente destaca um movimento importante, o Movimento de Libertação Nacional, também conhecido como os Tupamaros. Um movimento apolítico, aparlamentar, mas que vai fortalecer as esquerdas e que vai vir com um discurso marxista, um discurso socialista, que vai enfraquecer, inclusive, as ações do governo, tudo bem? Surge um gigantesco contra-ataque. O presidente da República fortalece as Forças Armadas contra-atacarem esse movimento. Então nós vamos ter uma ofensiva significativa das Forças Armadas. E é justamente aí que nós temos esse fortalecimento dos militares que em 1973 tomam o poder. Tomam o poder, mas mantêm o presidente, Bordaberry, ainda na presidência, só que de fachada. Portanto, a gente destaca que esse movimento militar, que foi apoiado por diversos setores da sociedade, foi um movimento que traz uma ditadura civil-militar, e não exatamente uma ditadura somente militar, algo parecido com o que acontece no Brasil. É uma ditadura que foi apoiada por diversos setores sociais aqui. Dessa ditadura nós vamos destacar uma proibição dos partidos, ilegalidade dos sindicatos e perseguições políticas, o que é comum a todas as ditaduras militares da América Latina. Na década de 80, essa ditadura militar acaba se enfraquecendo, há uma rejeição popular muito grande, o que vai levar ao enfraquecimento desse regime, como eu acabei de colocar. Em 84, um pacto, conhecido como Pacto do Clube Naval, devolve a democracia para o Uruguai. Vale destacar que na década de 80, a Guerra Fria já estava em decadência, já estava nos seus momentos finais, a União Soviética estava em ampla decadência e o discurso pela democracia começava a ganhar força na América Latina inteira. Okay? Destacando agora a ditadura que acontece no Chile. Em 1970, nós temos a vitória da Unidade Popular, que coloca no poder o presidente Salvador Allende, que chega ao poder de maneira democrática, constitucional. E o Salvador Allende vai criar a chamada Via Chilena para o Socialismo, que é uma via democrática, pacífica. Essa via democrática e pacífica vai ter um forte apoio popular, até mesmo porque ele vai promover diversas reformas sociais que vão distribuir renda, né, como reforma agrária, nacionalização do cobre, que era a principal riqueza chilena naquele contexto. Vale destacar que boa parte das empresas que extraíam cobre eram empresas americanas e que agora foram nacionalizadas. Evidentemente, contra essas reformas e contra esse socialismo democrático popular do Allende, surge uma oposição por parte da burguesia e dos conservadores, principalmente por parte da burguesia chilena, que por sua vez vai tentar boicotar a economia, vai criar uma greve na área dos transportes. Inclusive, muitos setores conservadores, apoiados por grupos neofascistas, naquele contexto existiam, né, vão fazer atentados terroristas, destruir centrais energéticas, estradas de ferro, pontes, para criar um caos econômico no Chile. Mas mesmo assim, e mesmo com o apoio dos Estados Unidos para tudo isso, nós vamos ter um aumento significativo do apoio popular. E é justamente aí, no momento que o povo saiu às ruas para apoiar o Salvador Allende, que em 11 de setembro de 73 ocorre um golpe militar extremamente violento. Esse golpe militar começa com um bombardeio do Palácio de La Moneda, que era a sede do governo chileno. Vai ser bombardeado, o presidente estava aqui dentro. O presidente morreu, inclusive. Não sei se morreu assassinado, não se sabe se ele morreu assassinado, se ele se suicidou. Há diversas versões sobre isso, mas ele se nega a entregar o cargo, o que vai levá-lo até a morte. Sobe ao poder o Augusto Pinochet, o novo presidente do Chile, totalmente apoiado pelos Estados Unidos da América. A ditadura chilena foi uma ditadura extremamente violenta. Aproximadamente 30 mil pessoas entre mortos e desaparecidos. Inclusive, destaco aqui, nesse contexto, esse mural aqui feito para homenagear um cantor, um professor, um poeta, um escritor chamado Víctor Jara, que se transforma, inclusive, num símbolo dessa resistência. Logo no começo da ditadura ele foi preso, foi torturado, foi massacrado e executado pelos militares ali. Mas ele até hoje é um grande símbolo da resistência
chilena, ok? A ditadura chilena do Augusto Pinochet promove uma enorme abertura econômica que vai fazer com que os dólares voltem a entrar no Chile, ou seja, aquele caos econômico deixa de existir e a economia volta a crescer nos moldes de medidas neoliberais. Ou seja, não havia distribuição de renda, mas o PIB crescia em função da entrada dos investimentos externos aqui. Na década de 80, como eu falei, há um enfraquecimento das ditaduras latino-americanas como um todo, um crescimento dos movimentos democráticos. Em 87 ocorre um plebiscito em que o povo decide pelo não, pelo no, que é não à continuidade do governo do Pinochet. Portanto, nós vamos ter eleições em 89 e em 90 assume o Patrício, novo presidente aqui do Chile. Na Argentina, nós temos um histórico, uma tradição de governos militares. E em 76 não vai ser diferente. Como em 1976 nós temos uma crise econômica significativa na Argentina, o crescimento dos movimentos nacionalistas, trabalhistas, inclusive destacando os peronistas, lembrando que o Perón foi um grande símbolo do populismo trabalhista nacionalista argentino. Então, ganhando cada vez mais força dentro desse cenário de desorganização econômica. É justamente aí, em 76, apoiados pelos Estados Unidos da América, que nós vamos ter um golpe militar, também extremamente violento. Os próprios militares, a junta militar que sobe ao poder, se autodenomina processo de reorganização nacional. Há uma extrema violência dentro desse projeto de reorganização nacional da Argentina, inclusive com violação de diversos direitos humanos, destacando aqui um movimento, um grande símbolo contra essa violação dos direitos humanos, que são as mães e avós da Praça de Maio, que até hoje existem, querendo saber onde estão seus filhos que desapareceram, onde estão seus netos que desapareceram. Muitos dos revolucionários que tentavam aí combater aquela ditadura morreram, foram assassinados, desapareceram, e os filhos desses revolucionários foram entregues para adoção. Foram adotados por pessoas que colaboravam com o regime. E essas mulheres da Praça de Maio reivindicam, querem saber onde que estão essas crianças. Até hoje existe esse movimento. Inclusive, nós temos aqui um mural muito interessante. Ni olvido e ni perdão, que significa o quê? Nem esquecido e nem perdoado. Esse mural aí, inclusive, foi um projeto do Lucas Quinto, pintado pelos alunos da Escola de Adultos, junto com o professor deles, chamado Leonardo Heitmann. Ou seja, um mural muito bonito que mostra justamente esse símbolo contra esse regime militar da Argentina. Na década de 80, os militares entraram em guerra contra a Inglaterra, chamada Guerra das Malvinas, que vai no ano de 82 mesmo, durou alguns meses ali, em que os argentinos queriam recuperar as Ilhas Malvinas, que têm riquezas naturais importantes ali. Foram derrotados pela Inglaterra rapidamente e isso enfraqueceu o regime. Em 83 nós temos eleições presidenciais e a volta da democracia na Argentina com a ascensão do Raúl Alfonsín. Okay? Nós temos aqui, para encerrar, a Operação Cóndor. Então, em todas essas ditaduras militares que nós tivemos durante a década de 70, surge essa Operação Cóndor. O que é essa Operação Cóndor? Vai ser uma aliança político-militar entre os regimes militares, os regimes ditatoriais da América do Sul. Vai envolver Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, diversas ditaduras aí da América do Sul, onde nós temos aí um intenso apoio da CIA norte-americana e o objetivo é coordenar a repressão contra os opositores do regime. Ela vai até o início das redemocratizações, ou seja, a ideia era criar uma organização que dificultasse a vida dos opositores, ou seja, em função da Operação Cóndor, muitos foram perseguidos, muitos foram massacrados, foram exilados, foram torturados, foram executados. Okay? Então, essas ditaduras militares da América do Sul devem ser sempre entendidas como um momento histórico totalmente inserido no contexto de Guerra Fria.